Hello, people! Favelado Podcast, guys. Começou mais um. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você que tá aí ligado, sintonizado sempre no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar. Você já viu aí quem vai estar com a gente, mas antes eu vou dar a dica pra vocês aqui, porque muitos brasileiros têm um sonho de vir aqui pra América. Não sabe como. Então eu vou dar a dica pra você. A Help World Visas vai ajudar você na assessoria, exatamente. Gente, para você tirar o visto, você precisa ser assessorado. Não adianta você fazer sozinho. Então, eles vão te orientar, vão fazer o agendamento, vão preencher o formulário, que o nome é DS, se eu não me engano. Vão preencher a DS, vão fazer a orientação e ainda vão fazer uma entrevista simulada para você ver como é que é a entrevista. Então, vai estar aí embaixo na descrição, tem um QR Code aí também. Aponta, liga, fala com o Leandro. Fala, Leandro, eu quero conhecer o Mickey, mano. Me ajuda? Você me ajuda? Porque você pode vir para conhecer o Mickey ou também para trabalhar e estudar. Aí você vai ser orientado por eles qual o melhor visto para você tirar. Então, Help World Visas. Guys, vamos começar aqui, né? Dizer que eu estou muito, muito feliz porque eu tô aqui com ela. Exatamente, você já viu aí na descrição do vídeo sobre o que a gente vai falar hoje, mas ela é ex-au pair, tá 6 anos aqui na América e ó, atualmente ela é Bay City e também ela se formou em advocacia aqui nos Estados Unidos. Estou com ela, Márcia Virgínia. Márcia, bom dia, primeiramente. Agradeço porque você aceitou ter vindo aqui no podcast, compartilhar um pouquinho da sua história. Então, eu quero te conhecer. Diz para mim, de onde você é do Brasil? É uma pergunta que... De onde você é do Brasil? Sou de São Paulo, bom dia. São Paulo? Aham. São Paulo, que lugar de São Paulo? Barueri. Barueri, São Paulo. Ah, Isso. legal, bacana. Barueri, bacana. Perto de Alphaville. Ah, um pouquinho mais pra Perto de cá. Osasco ali. Isso. Perfeito. A gente fala que é Alfavela. Tem uma parte de Alphaville, a gente tá mais do lado de cá, a parte de Alfavela. Entendi, perfeito. De favela eu entendo. Opa! Tamo junto. Então, deixa eu te perguntar, falar um pouco do objetivo do podcast, né? O Aham. podcast tem a ideia de evangelizar, levar histórias que edificam pessoas do outro lado e que vão, a partir dele, até mesmo mudar a opção, por exemplo, o seu, que é au pair. E a gente vai falar sobre isso, decorrer isso no podcast, sobre esse tema. E fique tranquilo, aqui tá na sua casa, como se você estivesse trocando ideia com seu esposo. Pode deixar. É normal, natural. Eu sei que lá você fala inglês, mas aqui a gente vai falar em português. Colocar o português pra jogo. Exatamente. Eu primeiro saber, né? Você nasceu em lar cristão, você se converteu, como foi isso aí? Sim, eu nasci em lar evangélico, desde Legal. pequenininha. Seus pais são pastores? Não, quem Não. dera. Não sou não. Ah, perfeito. Então, mas como é que foi a sua infância? Como que decorreu isso? Você lembra da igreja? Você ia todo Sim, domingo? A minha mãe sempre foi evangélica, né? E ela que trouxe meu pai também, né, pra igreja. Então a gente sempre, tanto eu como meu irmão, a gente sempre teve, graças a Deus, né, fomos abençoados de ter nascido num lar evangélico. Então eu lembro que a gente ia no culto de quarta-feira, via na tarde da Vitória com a minha mãe, nunca esqueço, tem alguma irmã da igreja aí me assistindo, sabe que eu sempre tava ali. Domingo também a gente sempre tava na escolinha dominical. Então, graças a Deus, tanto eu como meu irmão, a gente foi abençoado, né, dos meus pais. Hoje você continua indo pra Continuo, igreja, aham. mesmo mudando de país? Sim, aham. E aí você vai na americana ou vai na brasileira aqui? Normalmente de domingo a gente tenta ir na brasileira, né? Porque meu esposo ele é americano. Certo. E aí na quarta-feira, continua indo de quarta-feira, a gente vai na igreja americana perto de casa. Ah, legal. E você sente essa diferença cultural? Ah, com certeza. Eu sinto que o pessoal brasileiro é mais assim fervoroso, sabe? Entendi. O culto americano é mais assim calminho, Frio, né? Acaba o culto, todo mundo vai Todo mundo embora. vai embora. E a gente se arruma também, né, pra ir na igreja brasileira. Na igreja americana, o pessoal coloca o coque e vai do jeito que tá. É crocs no pé e só vai. Entendi. Tem diferença, assim. Mas em questão da adoração, o que você sente assim? A entrega. A entrega, eu acho que é muito parecido. Só que eu sinto que na igreja brasileira a gente bate mais palma e grita mesmo. Na igreja americana é uma coisa mais assim, mais calma, sabe? Entendi. E qual que é a congregação que você vai aqui? Aqui Ela é o quê? é na Lagoinha, aqui que eu tô indo de domingo, e perto de casa chama Radiante, que é americana. Ah, legal. Radiante é legal também. Bacana. Deixa eu te falar. Agora me conta, né? A gente vai falar sobre esse tema, que é um tema um pouco difícil. Depois a gente vai entrar nos meados aí do que eu, nas minhas pesquisas. Bora lá! Mas eu quero entender, assim, eu quero saber o que te motivou a querer sair do Brasil, né? Qual o motivo, assim?
Você sabe, né, qual foi o momento? Você falou que tá há 6 anos aqui, então Isso. 2019... Foi quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Na verdade, o motivo não é muito feliz. Eu namorei muito tempo no Brasil, um rapaz da igreja também, e infelizmente o namoro não deu certo. E aí foi por isso que eu decidi criar uma página nova na minha vida, né? Zerar, né? Começar do zero. E uma amiga minha falou pra mim, Má, por que você não vai fazer intercâmbio? Aí eu falei, imagina, Ana Cláudia. Eu falei, que isso, Ana? Não tem dinheiro pra fazer intercâmbio, não. Mas aí, né, como acabou esse relacionamento, né, que eu namorei com um menino da igreja há muito tempo, não deu certo. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Acho que eu vou fazer intercâmbio mesmo. E aí foi aí que eu comecei a amadurecer a ideia de fazer intercâmbio. Sim, e foi quando eu descobri o intercâmbio de au pair. Uau. Quer dizer, na realidade, até pra quem tá assistindo a gente entender, né, é um intercâmbio barato, né, porque... O processo para você tirar o visto, a gente vai entrar nele daqui a pouco, é um pouco mais caro, né? Mas você acaba recebendo para trabalhar e também aprender o inglês. Exatamente. Né? Eu ouso dizer, Ricardo, que é o intercâmbio mais barato do Brasil. Porque a gente não paga a passagem aérea, né? Porque quem já viajou internacional sabe que é caro, não paga passagens aéreas, a gente não paga alimentação, a gente não paga hospedagem para ficar aqui nos Estados Unidos. Então o custo é só o custo base, sabe? De passaporte, aprender o inglês. Mas os gastos que a gente tem nos Estados Unidos é a família, né? Que a gente chama de host family, que vai arcar com tudo. Entendi. Vamos entrar lá, calma que a gente vai falar sobre isso aí também, né? Beleza, mas qual que era a sua expectativa? Por exemplo, vou falar da minha expectativa, né? Eu tenho 2 filhos, então minha expectativa era fazer com que eles aprendessem o inglês, que seria de uma forma mais barata, né? Mas também aprender o inglês e fazer a parte da conexão cultural. E você, que você não tem filho, e qual que era a sua expectativa vindo para os Estados Unidos? Na verdade, eu não tinha expectativa nenhuma, porque eu estava bem no Brasil, né? Eu sou advogada no Brasil, já trabalhava no escritório lá. Então, o meu objetivo era só vir para esquecer esse relacionamento que deu errado no Brasil. Entendi. E aí, depois, pesquisando mais sobre o intercâmbio, como eu vi que eu não vou pagar nada, então eu falei, eu quero viajar. Entendi. Tô indo para os Estados Unidos e vou aproveitar para viajar, já que eu não vou pagar conta. Então, esse foi o principal objetivo quando eu decidi vir para cá. Entendi. Interessante, né? Porque... Se eu falar pra você que eu conheço assim, próximo, não é muito próximo, mas não muitos au pairs. Eu acho que 2 meninas que eu conheço que vieram como au pair. A gente não sei nem como que tá hoje, mas que vieram pra cá. É pouco difundido isso no Brasil, né? Questão de informação, né? Acho até legal o podcast estar saindo assim, com esse termo, porque a gente consegue dar uma base pra quem tá no Brasil entender, né? Criar essa expectativa, porque você teve... esses 0 life, aí 0 vida, zerar a vida para poder vir, e aí usou o au pair como trampolim, como ponte. Exato. Beleza? Mas tem gente que quer realmente conduzir a vida para aprender o inglês mesmo. Então, tipo assim, se você fizer a conta e passar 6 meses estudando aqui nos Estados Unidos com seus custos, é caro, né? Entendeu? Então, o au pair seria uma alternativa. Com né? certeza. Legal, mas deixa eu te fazer uma pergunta também. O dia a dia do au pair aqui, como é que funciona? Só para mim entender, vamos lá, voltando pro Brasil, você fez todo o processo, a gente vai entrar na parte do processo mais para frente, que tá aqui no meu roteiro, mas você chegou nos Estados Unidos, e aí você já sabia o inglês? Como é que foi isso? Assim, como que funciona? Um dos requisitos, né, para você conseguir vir para os Estados Unidos como au pair é você ter um inglês intermediário. Porque, em regra, você vai trabalhar na casa de uma família e essa família fala inglês. Tem algumas exceções, né, que tem família brasileira, tem família muçulmana, mas, em regra, as famílias falam inglês. Então, as au pairs precisam saber inglês para conseguir chegar aqui. E aí, quando a gente chega aqui, tem um contato ali com as crianças, né? Porque o que é ser au pair? É você vir para os Estados Unidos fazer um intercâmbio e cuidar dos filhos dos filhos dessa família que vai te receber na casa deles. Só que essas crianças, eles falam inglês. Então, au pair precisa falar inglês. Então vou tirar minha dúvida que eu já tinha falado. Você diz ex-au pair, mas se diz babysitter. Qual a diferença? Então, quando a gente é au pair, a gente mora na casa da família, né? Eu tô ali, eu moro com a família. Então, no meu caso, eu morava na parte de baixo, que a gente chama basement. Quando a gente é babysitter, que é o que eu trabalho hoje aqui, eu trabalho, deu meu horário, eu volto pra minha casa. Entendi. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Porque quando você coloca lá no brief, lá dizendo assim, não, eu sou ex-au pair, mas sou babysitter, mas cuida de criança igual. Então, a diferença é que o au pair, o custo, a hospedagem, tudo, é dentro da casa dos hosters, das pessoas da família. Exatamente. Então você tem um convívio 100% com a família. Até nas minhas pesquisas, a gente vai entrar mais pra frente também, nas minhas pesquisas eu fiquei um pouco meio assustado e eu quero saber de você em questão desse procedimento, né? Processo de imigração, né? Eu vou falar um pouco da parte burocrática.
né, eu lembro quando a gente foi tirar em São Paulo lá o nosso visto, e a gente tem que deixar o carro no estacionamento e não pode ir com bolsa nenhuma, é um sistema completamente, o bairro ali é separado, no Morumbi ele é separado para o consulado americano, então ali as leis que regem a lei americana, né, os polícias, os oficiais são todos baseados na lei americana e existe todo um procedimento. Essa burocracia, ao fazer o processo e ir tirar o visto, como é que foi isso? É a mesma coisa, eu lembro que eu fui até com uma amiga. É diferente o visto para au pair? Ou você vem como turista? Não. Tem o visto para au pair chama J1. Então é um visto específico para quem quer ser au pair. Entendi. Mas a burocracia de não poder ir com celular, de não poder carregar nada dentro, é tudo a mesma Igual, coisa, é bem parecida. O processo é o mesmo. E a entrevista também. A entrevista já vai sabendo que você vai ser aprovado ou também dá um friozinho na barriga? Dá um friozinho na barriga e digo mais, né? Em regra, a entrevista da au pair é em inglês. Aí tá a importância de você dominar a língua. Porque você sabe, a gente vai fazer entrevista em português, já dá aquele friozinho na barriga. Agora, imagina em inglês. Então, por isso que é muito importante as futuras au pairs, né, terem uma base, né, e realmente dominar a língua inglesa no Brasil. Porque se não chegar na hora do visto, não consegue. Não consegue. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai fazer a entrevista já com a família, por exemplo, é uma agência que faz isso, a gente vai entrar nisso também. Mas você já vai sabendo que tem uma família possivelmente te esperando, já tá isso dentro da entrevista, por exemplo, o cara que vai te entrevistar sabe que já existe uma pessoa que vai esperar você aqui nos Estados Unidos. É assim ou não? Não, exatamente assim. Ou é no escuro? Não. Antes, eu falo assim, que o visto a última fase, né, enquanto a gente tá no Brasil. Certo. Então, quando a gente chega pra fazer o visto, a gente já sabe qual é a família, qual que é o endereço, quantas crianças você vai cuidar. Inclusive, né, pras futuras au pairs que estão aí me assistindo, uma das minhas perguntas foi essa: qual o endereço e quantas crianças você vai cuidar? Em inglês. Então, eu precisava entender, né, o cônsul ali falando comigo em inglês pra conseguir responder em inglês. Entendi, porque ele já tá orientado que vai ser um visto o J1, ele já sabe para que é, né? Possivelmente, a DS, a sua explicação no processo burocrático. Ele já recebeu antes, porque a DS vai antes, vai, né? Então, antes. Ele já vai pesquisar toda a sua vida ali, né? E aí, quando você vai de frente com ele vai te questionar referente à situação em inglês. Exato. Guys, em português já é difícil. Em inglês, então, olha... Eu vou falar pra você, a gente foi com um calhamaço de papel desse tamanho assim, chegou lá e não pediu nada. Nunca dá pra saber, né? Só que é bom prevenir do que remediar, né? É imprevisível, né? Mas se pede o orelite, aí você saca o orelite e tal, entendeu? Burocracia mesmo, né, americana. Então, esse primeiro contato aí, né, com a burocracia após você decidir lá no seu momento lá de vou zerar a vida, decidir, vou embora e vou como au pair, o que você fez? Você estudou bastante? Você pesquisou? Como é que foi isso? Quando eu decidi o processo? Porque uma amiga falou, vai fazer um intercâmbio. Aí o intercâmbio que a gente conversa, que todo mundo tá ligado aqui, o intercâmbio normal, né? Acha uma escola, ou previsão de 6 meses ou 1 ano, e aí você faz o visto de estudante, vem pra cá como estudante, e aí você aplica e paga e hospedagem, com alimentação, paga tudo. Processo normal de intercâmbio. Quando ela fala isso pra você, ela não falou no au pair, falou? Falou, ela comentou pra mim que era como um intercâmbio de au pair. Legal. Isso. E aí você começou a pesquisar, como é que foi isso? Então, na verdade, esse foi o meu maior erro. Como eu queria vir logo, né, pra esquecer esse meu ex, eu não pesquisei muito. Então, eu consegui estudar inglês, paguei a agência e vim embora. Então, eu cheguei aqui, eu não tinha muitas informações. Entendi. Até porque a comunidade de au pair não é pequena, né? Não, a comunidade é muito grande. Eu falo que o erro foi meu mesmo de não ter ido atrás de informação. Então, pra quem tá vendo você, né, pra quem tá assistindo o podcast, entende aí que tem que pesquisar, né? Tem que se aprofundar para não cair numa cilada. Exatamente. Né? Eu falo assim, quanto mais informação a gente tem, menos a gente sofre. Isso em tudo na vida, né? Mas você acha que foi, tipo, foi Deus, né? Sorte eu não vou falar. Foi Deus mesmo que direcionou você, mas dentro dessa comunidade você tem casos aí na sua cabeça, você pode contar algum pra gente? Algum caso que teve que voltar ou não deu certo com a família? Claro, com certeza absoluta. Não precisa dar nomes, né? Com certeza absoluta eu falo que foi a mão de Deus no meu intercâmbio, porque eu não tinha muita informação, então poderia ter dado muito errado, mas graças a Deus não deu. E tem casos de meninas que realmente, né, não tem uma experiência tão boa. Graças a Deus não foi o meu caso, a minha experiência foi muito boa, a gente pode trocar de família, né, então você venceu
au pair 1 ano, fica com a família ali. Se você quiser mudar de família no segundo ano, você pode mudar. Eu falo que a minha experiência no segundo ano na Flórida foi melhor do que o meu primeiro ano. Porque você não veio direto pra Flórida? Eu fiquei 1 ano em Ohio. Ok. Morei 1 ano em Ohio, com uma família muçulmana, e depois eu mudei pra Flórida. Culturalmente completamente diferente. Eu nem sabia que precisava ser americana. Olha o desespero, hein? A gente tá tão desesperado que é só querendo vir embora que você não pesquisa. Então as meninas e meninos, você né, que estão me assistindo, a primeira que só apareceu. Peguei e falei, Senhor, me leva. É essa mesmo aí que eu quero ir embora daqui. Exato. Mas vou falar, e muçulmano. Muçulmano. Culturalmente, religiosamente, vestes, como é que é isso? Como é que Tudo foi diferente. Isso? Você teve que colocar burca? Coloquei também. Oh, olha que loucura. Eu falo assim, Ricardo, quando eu tava no Brasil, eu tinha cabelo liso, né? E até nisso eu falo que foi a mão de Deus. Porque eu queria começar a transição, mas no Brasil eu não tinha coragem. Mas aqui, como a família era muçulmana e eu usava o pano na cabeça, foi o start pra começar a minha transição. Mano, que loucura. Foi doido. Porque, tipo assim, culturalmente a gente, poxa, não sei nem explicar. A gente mora num bairro aqui, em Tampa, Wesley Chapel, onde o índice de indianos é muito grande, né? E você vê tem um mercado indiano, foi tipo, parece que é projetado pra eles. E você vê que culturalmente é completamente diferente da gente. É verdade. Aí você entra pra uma casa de uma pessoa que tem momentos de oração diferente, a língua que você não tá entendendo o que ele tá falando, porque não dá pra entender, né? Poxa, conta pra mim mais um pouquinho desse aí. Olha, eu falo que foi alguma coisa assim que aconteceu lá dentro da casa que você... Foi muito desafiador pra mim, não vou mentir, tá? Mas eu realmente falo que foi a mão de Deus em cada detalhezinho ali durante o meu intercâmbio. A cultura é muito diferente. Eles não usavam, sabe o tipo de camisa que você tá? Assim, nem regata, né? Então ela não usava nada disso. Ela nunca me proibiu de usar. E você também, por exemplo, você não conseguia ver ela, né? Ou você, as mulheres conseguiam Não, as mulheres conseguiam se ver. Tipo no quarto, você tá com as crianças e ela tá sem nada. Sem nada. Em público, dentro de casa também tem que usar? Não, dentro de casa eles ficavam sem, só a vestimenta longa, né? Mas qualquer momento que saísse da casa, sempre tinha que usar o véu na cabeça. Ela nunca me obrigou a usar o véu, tá? Mas eu me sentia estranha, sair com todo mundo vestido de véu e só eu sem véu. E como eu tava naquele processo de transição, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou aproveitar essa oportunidade. Entendi, o útil agradável. Foi por isso que eu comecei a usar o véu quando eu saía de casa com eles, né? Cara, que história, hein? Foi. Que história, e culturalmente, religiosamente, porque você é cristã, como é que foi isso aí? Conta. Olha, foi bem desafiador, porque assim, eles servem... Tem um horário específico, eu não sei de que lugar que ele era, né? Qual que é a crença exata, mas a maioria é Maomé, né? Não sei como é que funciona. Aí tem um momento que ele para e ajoelha e olha... Na verdade, pra ser bem sincera com você, eu achei muito interessante, porque assim, eles têm sempre... Eu sempre orei muito, sabe? Mas eu tenho o hábito mais de orar à noite. E eles têm horário durante o dia pra orar. Então eu aproveitava que eles estavam orando pro Deus deles e já orava pro meu Deus também. Então eu ficava ali ajoelhada e tava ali clamando ao Deus que eu fui criada desde pequena a acreditar. Então eu falo que até nisso o Senhor tava ali comigo, porque eu falei, caramba, né? Enquanto a gente, às vezes à noite, eu vou começar a orar e falar, ai, Senhor, eu te perdoo pelos meus pecados, porque eu já tô cansada. Mas ali não, eles colocam ali pra orar de manhã, à tarde e à noite. Uau. Então isso pra mim também foi bom. É uma regra. Tanto é que assim, as criancinhas também oravam. Então pra mim foi muito bom, porque eu consegui desenvolver esse hábito de oração também. E você aprendeu alguma coisa em árabe? Eu só lembro Assalamu alaikum, moleikum assalá. É só isso que eu sei, gente, não sei mais nada. Porque legal. quando eles falavam comigo... Que lugar do mundo eles eram? Eu não Líbano? Eu não vou lembrar o lugar que eles eram, faz tempo. Mas que loucura, hein? Culturalmente, então você pega uma ponte aérea, São Paulo, Estados Unidos, chega aqui, pensa que vai aprender o inglês, e acaba aprendendo uma muçulmana. Muçulmana, people. E aí já é um primeiro passo, porque assim... Eu vejo, a gente conversa algumas vezes, por exemplo, no posto de gasolina, um indiano, é difícil, né? O sotaque, né? Eles se jogam pro inglês, mas existe um sotaque que, pra gente que tá aprendendo, é muito difícil acompanhar. É verdade. Né? Imagina um árabe, né, cara, que falando inglês. É bem difícil. E outras coisas também, né? Eu não como comida apimentada. Então, a comida lá era muito apimentada. Uau. Então, eu tive que falar pra ela. Eu falei, olha, eu não consigo comer comida apimentada, enfim. E quem fazia a comida? A mãe mesmo. Lá, a mulher é bem submissa, muito submissa ao homem, né? Então, assim... Existe... porque se a gente...
a gente tem um empoderamento feminino, esse encontro, né, por exemplo, de uma balança que vai equilibrar, né, no momento da história nossa, orientais aqui, né, ocidentais, que coloca, que nivela, né? Nivela profissionalmente, ainda existe uns desencontros, mas está muito mais ativo a mulher, né? A mulher está muito mais ativa no processo de trabalho, etc., de conduzir a casa, etc. Eles lá não, né? Eles, não importa o que seja, a mulher ainda está muito abaixo. Bem abaixo, bem submissa, assim, ao extremo. Era uma coisa que me incomodava muito, só que eu estava ali, né? Eu decidi para aquela família. Sim. Então eu respeitava as regras, mas eu falava, meu Deus, eu jamais conseguiria viver com um esposo que tem tanto poder e a esposa não, né? E como é que funciona? Você chegou por a dificuldade muito grande da língua, né? Em questão de você perceber eles falando em árabe, etc., principalmente. Mas nos indianos existe como se fosse uma casta, né? Em questão de qualificação familiar, né? Como é que funciona lá? É por poder aquisitivo também a mesma ideia? Ou você, Como assim, Ricardo? Tipo assim, existem indianos que são pobres e existem indianos que são muito ricos, certo? E isso é familiar. Vem de pai para filho, né? Que eles chamam de casta. São, cada um tem, por exemplo, se é da casta tal, você é pobre, você não entra no mesmo lugar da casta superior. Os árabes, você chegou a ver em questão de poder aquisitivo financeiramente, assim, são diferenciados? Então, como que funciona? Normalmente, tá? Não é uma regra geral. As host families, né, que são as famílias que vão receber as au pairs na casa, são famílias ricas, né? Então, eles tinham muito dinheiro, eles tinham bastante dinheiro. Então, assim, financeiramente nunca foi um problema ali. O que eu achava estranho era o quê? Por exemplo, o pai dela que arrumou o casamento pra ela. Então, não foi ela que escolheu o marido dela. Entendi. Então, é uma coisa que você fala, meu Deus, é muito arcaico, né? Mas ainda acontece lá, né? Uau! E como é que isso na conversa chegou Ela conversando com ela? comigo, porque o que acontece? Depois de um tempo, né, que eu tava aqui mais ou menos uns 8 meses, eu baixei o Tinder no meu celular. E eu falei pra ela, eu quero ter uma relação boa, né, com a minha hostman. E ela ficou muito surpresa. Aí ela pegou e me falou, Márcia, no meu país não funciona assim, eu não podia escolher quem eu quero me relacionar. Foi o meu pai que encontrou o nome do meu host dela, era Mohamed. Bem assim, né? Bem tradicional bem mesmo. tradicional. E eu falei, como assim? Aí ela pegou e me contou, porque a gente acabou tendo uma... Gente, você mora um ano com a pessoa, né? Então você acaba tendo uma relação. Você vai... E aí ela falou pra mim, ela Ainda falou mais mulher, né? Porque como ela é reclusa, muitas vezes ela não tinha nem com quem conversar. Exato. Aí chega uma possibilidade de ter alguém que consegue ter um relacionamento mais aberto, né? Falar do que pensa, talvez. Talvez ela não consegue nem dar opinião. Do que pensa, exato. Né? Então é muito complicado muito mesmo. complicado. Poxa vida, que impacto cultural, cara. Muito, foi assim. Porque você vem do Brasil falando português e um pouco de inglês, chega numa casa que fala árabe. Que loucura, né? E aí, tipo assim, não que deu tiro na água, porque querendo ou não, eles têm a possibilidade de falar inglês também. Mas eles falavam inglês comigo. A impressão que eu tinha, assim, Ricardo, que eu não Pode gostava, falar. é que às vezes eles estavam falando entre eles, eu não entendia o que eles estavam falando. Então eu nunca sabia se eles estavam falando bem de mim, mal de mim. E às vezes eles a expressão falavam. não mostra, né? Aí Porque o eles brasileiro vê a expressão do corpo, né? O corpo fala. O árabe não. Muçulmano não. Você sabe se ele não tá sabe. sorrindo. E aí eu lembro que às vezes as crianças olhavam pra mim e davam risada, falavam, meu Deus, estão falando de mim, mas estão falando bem, não estão? Aí eu ficava rindo também, você não sabe o que tá acontecendo. Que loucura, Muito. que loucura. Bom, que história diferente, mano. Você veio numa ponte aérea do Brasil aos Estados Unidos pra aprender inglês, cai numa família muçulmana. Que loucura, cara. Que diferente, né? Que aventura, não é mesmo? Porque assim, você contar, se não tá no podcast, ninguém ia saber. Então, ainda bem que veio pro podcast. Aí todo mundo tá sabendo agora que essa possibilidade, ela existe, né? Agora, sobre a comunidade de au pair, né? Eu vi alguns relatos, eu fui buscar, né, na internet, até pra gente conversar, pra mim não vir boiando nesse assunto. E eu vi alguns resultados de buscas minhas no YouTube não muito interessantes, né? Resultados de abuso, tentativas, né? Não foi abuso concreto, né? Mas tentativas de abuso, porque o Brasil ele tem uma demonstração para o mundo mais sensual, essas paradas. Eu acredito que se for americano em si, se já foi para o Rio de Janeiro, para outra coisa, tem esse sistema de olhar o Brasil um pouco mais diferente. E aí, quando se vira a host family, vem uma pessoa, e eu acredito, mas a menina, o destaque que ela deu foi que houve a tentativa, não sei como que foi, ela não explicou direito, mas
Ela foi pro quarto e aí colocou a cadeira na porta. Só tinha um pouquinho de água, ficou 2 dias dentro do quarto presa, sem sair, com medo. E, e, e ela falou que foi desesperador. E aí eu acabei que eu falei, pô, vou pro próximo, que é Uhum. pesado. Outra, ia passar um furacão, aí o bairro dela ficou sem internet, sem energia, que fica sem internet, sem água, e aí a família tinha um cunhado numa cidade próxima, né, mas não tava com tudo lá, água, e o pessoal e a família falou pra ela assim, ó, você vai ficar aí cuidando do cachorro. E deixaram ela na casa 3 dias cuidando do cachorro sem água, sem luz e sem internet. É. E aí você fala assim, pô, graças a Deus que sua história com os muçulmanos, etc, né, com o seu sistema que você veio pra cá deu bom, mas nem todas dão bom. Como é que é a comunidade? Essa troca de experiência, o que aconteceu? Tem muitos relatos sobre isso? Tem. O que que acontece? Igual eu falei pra você, né, as brasileiras têm um grupo no Facebook, aonde a gente consegue trocar informações. Inclusive, eu fiquei 1 ano com essa família muçulmana. No segundo ano, você tem a opção de trocar de família, ficar com a mesma família ou voltar Uhum, para o Brasil. Eu uhum. troquei de família, vim pra Flórida. Eu encontrei a família nesse grupo do E Facebook. tem time, por exemplo, o de estudante, eu lembro que se você vem para cá com visto de estudante, você tem 4 anos de visto, né? Aham. Você pode até continuar estudando, mas se você vem para cá com visto de estudante, você pode voltar para o Brasil, vir para cá e tal. Uhum. E depois que passa esses 4 anos que o visto te permite, se você continuar estudando, você fica ainda legal nos Estados Unidos, né? Só que você tem que fazer um upgrade de escola, ou ir para uma college, né? Ou uma faculdade, sair do inglês para poder validar. Uhum. Mas existe um time assim, o au pair pode ficar cinco Sim, anos, existe três sim. anos. O tempo é 1 ano, mas Uhum. você pode renovar por mais 1 ano. O meu caso O foi máximo é dois o anos. máximo é 2 anos. Só que eu fui au pair na pandemia. E como tava com muita dificuldade do pessoal entrar aqui, eles Hum, renovaram por mais 6 meses. Então eu hum. consegui ser au pair 2 anos e 6 meses. Por isso que eu falo, esse intercâmbio, Ricardo, eu realmente entendo. Eu fui 2 anos e É, seis porque meses, no você meu chega caso. aqui quando? Desculpa a pergunta. Quando eu É, cheguei em 2018. 2018, então aí 2020 fecha tudo e você estava na casa, houve todo o sistema todo, casa ainda 2020 já não era mais um muçulmano, já estava na Já Flórida. tava na Flórida com a família americana. Aí já foi diferente, porque a Flórida não fechou, né? Não fechou. Ela deu um break, durou acho que 3, 4 dias, mas o governador liberou para Depois, ó, funcionar, é. para funcionar com as máscaras e distâncias e tal, mas foi Uhum. um estado que não teve o confronto direto, né, de Não foi tão fechamento, rigoroso, né, né, igual não os foi outros rigoroso. estados, A né? gente É foi para Nova, a gente verdade. foi para Nova York em 2020 Uhum. e a gente comprava e ia comer na rua. Não podia Ah, ficar. Eles fizeram umas tendas lá e você comia nessas tendas, um frio da bexiga. e comendo fora. Comendo fora, É. foi difícil, mas foi legal. Foi uma Aham. experiência diferenciada. Não indico, se Uhum. você vem, vai lá falar com o Leandro e pegar o visto para vir conhecer Nova York. Uhum. Quer ver vir neve, vem para outro lugar, porque o frio lá É muito, não né? tinha neve e a gente pegou a sensação de -11. Nossa. E aí a gente tem uma amiga que mora em Boston e aí ela mostra que é -30. Eu falei, meu Deus do céu, eu não Não viveria. aguento. Não, não É. aguento. Eu não sei como é que era o raio lá. Como Era é que... muito frio também em Ohio. Foi um dos desafios pra mim, porque São Paulo é frio, né? Mas nem se compara com o frio daqui. É ruim, né? É difícil, né? Porque o vento acaba atrapalhando nossa maneira de pensar. É verdade. E aí, e relatos, e aí vocês se encontram, vocês marcam lá no Starbucks, né? Você falou, o agente vem, faz essa conciliação para até mesmo você não se sentir Sozinha, né? desamparada, né? É. É uma maneira de você estar, alguém que fala a sua língua. E essa agência do Brasil só vai levar pessoas brasileiras, ou não? Do Brasil, só o pessoal brasileiro, né, que vem pra cá. Ela Isso só mesmo. agencia brasileiro, por exemplo. Isso, porque aí cada país tem a sua agência, né? Só Entendi. que aí quando a gente chega aqui, a LCC, que é a responsável da agência aqui, aí tem de tudo, né? Tem meninas brasileiras, tem meninas Ah, mexicanas, tem de tudo. porque ela é uma ponte aqui de várias agências do Agências do mundo. mundo, exato. Entendi. Então, esse foi o primeiro, aqui nos Estados Unidos, é o primeiro momento que você consegue ter contato com outras au pairs. Então, foi assim que eu consegui fazer amizade
cidade aqui. Só que no Brasil tem esse grupo do Facebook. Então, nesse grupo, que a gente chama grupão, tem muitas au pairs ali, tem muitas meninas. Então, ali o pessoal coloca a família perigo. Então, alguém morou com aquela família e aquela família não foi tão boa. Então, se aquela família tiver no seu perfil, não aceite, por quê? É uma família perigo. Ou, ali o pessoal coloca a merda no ventilador, como a gente fala. Nossa, cara. Só que Dispõe mesmo. Dispõe mesmo. Só que ali naquele grupo são só as au pairs, né? Au pairs brasileiras. Aí você precisa fazer o cadastro, né? Tipo, sua idade, pra você ser aprovada ou não no grupo do Facebook. Então, quando eu estava no Brasil. Isso você já tem que ser au pair, possivelmente. Não. Antes de ser au pair, você consegue fazer o cadastro ali. Aí as meninas conseguem te aceitar no grupo do Facebook. Entendi. É. O que eu penso assim, só para quem tá assistindo a gente, né, e tá com esse pensamento de vir fazer o intercâmbio, né, focar, né, porque pegar muita informação pinçada acaba atrapalhando. Você veio sem Eu informação. vim sem informação nenhuma, é Glória um a Deus que erro. deu certo. Glória a Deus, porque eu falo... 50% de erro, de possibilidade, né? Você Exato. veio no escuro, Eu na vim no realidade, escuro. né? Porque a primeira família você aceitou, não viu, por exemplo, você não tem essa possibilidade. A gente tá falando agora que existe um lugar onde a pessoa consegue identificar se família perigo, que nem você falou, Aham. família perigo está direcionada e se está no seu perfil, né? E mesmo assim, você disse também que consegue selecionar, saber quantas crianças você cuidar, quem seleciona é você. Como é que funciona? Ou a agência fala assim, Márcia, ó, eu tô com 4 famílias. Uma tem 8 filhos, outra tem 6, outra tem 4, outra tem 8, 9, outra tem 10 filhos. Não tem com um. Aham. Que é difícil É você ter uma difícil. família americana com Com um filho um só. filho, né? É de 3 para lá. E aí você seleciona, quem diz o que você quer é você, baseado no endereço. Você falou que pede o endereço, né? Para olhar, saber o que tem. Como é que funciona isso? Então, quando a gente fica online, tem um sistema, né? Então, aquele sistema, você coloca as suas informações e a família nos Estados Unidos também coloca as informações deles, né? Tipo, foto. Foto, quantidade de criança, se a criança tem alguma alergia, o horário que você vai trabalhar, o que a família espera da au pair. E a au pair, em contrapartida, tem que fazer um vídeo em inglês, tem que preencher todo a gente fala application, né? Em inglês também. Então, quando você entra naquele sistema, você consegue ver, entrou a família Merriman. Essa família aqui tem 2 crianças, eles são gêmeos. Então, ali você consegue ver onde a família mora, quantos filhos a família tem e o seu horário de trabalho. Aí você coloca se você vai aceitar ou não aquela família. Entendi. Então, existe um suporte dessa agência que te enviou para cá pós-envio. Existe um pós, né? Porque você falou que tem a LCC, você não paga nada. E o que realmente ela faz quando tá aqui? Então, na verdade, não é que não paga nada, né? A gente paga a agência no Brasil, Uhum. e aí depois que vem pra cá, a gente fala que é a continuação do pagamento da agência de lá, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, o valor da agência dá em torno de R$ 4.000, Uhum. né? Isso para iniciar o processo. Pra começar o processo de au pair. Após isso, você mantém lá. É como se Isso. fosse um AOB, por exemplo. Você paga carteirinha. Você paga, que você paga pra você ficar, pra você ter eu falo assim, Ricardo, que a agência, ela faz a ponte entre as meninas e meninos que estão no Brasil e as famílias que estão aqui. A agência tá no meio e faz essa ponte, mas pra você conseguir ter acesso à ponte, você tem que pagar a agência. Para estar dentro desse sistema. Isso. E você tá pensando em mudar de família e você não vai fazer sozinha, porque você não consegue. Alguém precisa achar essa família para Pra você. você. A agência faz isso A agência faz isso, exato. para você. Mas, por exemplo, o fundamento, por exemplo, no caso aí do que eu assisti que deu ruim para algumas au pair, não foi uma experiência muito boa de pesquisa. Espero que a partir de hoje, né, a partir dessa publicação desse vídeo, a gente tenha essa intenção mesmo de levar informação, de conduzir as pessoas a ter o critério da escolha. Da escolha. Né? Na verdade, Ricardo, só pra enfatizar, né? Eu falo assim que o intercâmbio, ele é uma loteria. Você pode vir pra cá e pegar uma família muito boa, uma família boa mesmo, mas você pode vir pra cá e pegar uma família não tão boa. Só que assim, é um risco, né? O risco do negócio. Se você tem dinheiro pra fazer um outro intercâmbio, então não venha fazer o au pair. Porque se você for vir fazer o au pair, não tem como você saber se a família é maravilhosa ou não é. Até porque uma família pode ser perigo pra você, mas foi uma família boa pra mim. Entendi. Então, assim, depende, sabe? E o que eu acho importante também falar é o quê? Se você chegou aqui, você tá numa família que você não gosta, tem um mecanismo que chama rematch. Então, você dá o match quando você gosta da família, e se você não gosta, você pede pra trocar de família ou até mesmo voltar pro Brasil. Entendi. Ninguém é obrigado a ficar numa família se você tá ali infeliz, se a família não tá respeitando os seus direitos. Entendi.
É. Uma dúvida aí, que você falou que põe vídeo, faz vídeo em inglês e todo mundo, às vezes eu abro a caixa de pergunta no meu Instagram lá, Aham. e a pergunta fala sobre o preconceito, né? Sobre a forma que o americano vê. Bom, a gente tá na Flórida. Eu nunca fui pra outro estado, Uhum. mas com os laranjão mesmo, né? Com os americanos que tem sotaque e tal. Por exemplo, Texas, você falou que seu amigo tá, seu professor de inglês Tá no Texas, é isso. au pair e tá no Texas. Lá eu acredito que o inglês é mais denso, né? Até por assistir filmes e ver as coisas, você vê que existe a diferença dentro dos Estados Unidos, igual tem no Brasil, né? O Nordeste tem o sotaque do Nordeste, né? O do Sul, de Minas, e assim a gente vai o São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Aham. Então, existe sotaque, a gente sabe disso. Assim, eu, Ricardo, aqui, eu não vivi o preconceito ainda, não. Uhum. A gente percebe, eu sempre faço isso e tento demonstrar no Instagram, existe realmente uma classificação social, uma separação social aqui na Flórida. Existem bairros que você vê que são mais para pessoas negras, né? Existem mais, por exemplo, é o que eu sempre falo, existem Walmarts que são mais hispanos e Walmarts mais americanos, né? Com coisas diferentes mesmo, com conteúdos de compra acessível para hispano. Mas eu falo assim sempre no Instagram que você no Walmart você não consegue definir quem é milionário, bilionário e pobre, Uhum. né? Todo mundo tem um carro, né? Todo mundo consegue comprar, que tá ali no Walmart e tal, mas você não consegue olhando, você não consegue ter essa diferença. Você foi para você na sua primeira família, você foi para uma família imigrante também, Uhum. né? Então, tipo assim, eu não sei exatamente sobre preconceito, quero que você falasse sobre isso. Mas depois você foi para uma americana, né? Que aí eu falo que a americana tem mais uma possibilidade de existir o bendito do preconceito, que ele é vertente americano, eu acredito que ele tá injetado mesmo assim em algumas partes da América, em alguns americanos. A gente vê agora com a mudança de governo, a estrutura, alguns americanos sorrindo porque está Aham. realmente deportando, né? E mesmo sabendo que a mão de obra se usa de imigrante. Você sentiu alguma coisa? Que você tem algum, ou conhece alguém que sentiu, já passou por alguma coisa dentro dos au pairs, assim? Olha, eu não senti nem na minha primeira família, nem na minha segunda host family. A primeira família, né, que eu vim, eles eram muçulmanos, mas os dois eram médicos, né? Então não sei também se tem por conta da educação que eles tiveram. Uhum. A segunda host family, eu fui a sétima au pair deles. Então eles já tiveram outras au pairs. Então eu não senti preconceito nenhum, muito pelo contrário. Os pais sempre me ajudaram com tudo que eu precisei. O que eu já ouvi relato de outras meninas é o quê? Nossa, a criança tá dando risada no meu inglês, porque tem sotaque. Então, pode ser que aconteça assim. Porque, como que eu posso falar? Gente, sim, são crianças, né? Então, às Não vezes, o tem o pessoal, que nossa, você falar. fala diferente de mim. Ah, ó, por exemplo, a Sofia, né, que foi uma das crianças que eu cuidei do meu segundo ano, ela falou: você fala igual a minha professora de espanhol. O que ela tá querendo dizer? Que o meu sotaque é igual a professora de espanhol dela. Só que, pra mim, isso não foi um preconceito. Uhum. Mas aí depende de como a pessoa, outra au pair, vai entender, né? Entendi. É, É, é porque é a adaptação, né? adaptação, Não exato. tem o que fazer, né? Na realidade, o intercâmbio é justamente para você nivelar isso, né? E Aham, a prática ela vai levando você um pouco da perfeição, né? é. E a gente sente, né? Porque questão de preconceito racial, Uhum. você sentiu ou não? Não, Ricardo, de verdade. Assim, no começo eu não posso falar do primeiro ano, porque eu não tinha um inglês tão bom. Então talvez eu tenha sofrido e não entendi. Entendeu? Mas no segundo ano, principalmente aqui na Flórida, né? Não tem muitas pessoas que têm um cabelo afro, né? Então o pessoal usa mais a peruca. Então o pessoal mais me elogiava, pra ser bem sincera, né? Não querendo me vangloriar, mas o Uhum. pessoal me elogiava muito. E até a minha hostman, né? Que é a mãe das crianças, a menininha que eu cuidei, ela que tinha cabelo ondulado, mas queria ficar escovando. E depois que eu entrei lá, que ela viu, nossa, dá pra ter cabelo ondulado. Então, Uhum. até isso a menina se soltou também. Então, graças a Deus, eu não sofri nenhum preconceito. Eu tô aqui 6 anos. Eu não senti nenhum O preconceito até lance da agora. peruca é real, né? A gente não sabe Você nunca se pode. tem cabelo bom ou O cabelo que é ruim. ruim, não sabe, é É verdade. uma loucura isso da América, né? A gente vai, não tem uma J-Lo lá com aquela loja lá. Aham. A gente foi lá esses dias aí, que a minha sogra tava aí. Cara, é uma infinidade de possibilidade de É peruca. verdade, é muita coisa.
É muito legal mesmo. É. Bom, então, referente a preconceito, eu também vou falar pra você, eu tô só na Flórida, não Não, fiquei em outro estado? estacionado em outro estado, então eu não tenho. Algumas pessoas relatam, né, que o americano tem uma vez ou outra, mas já foi um malandrão que a gente parou na Five Below. Uhum, Já tava eu e o João já fala inglês melhor, né? Aí eu não queria responder ele, porque o cara é meio de folgado, sabe? uhum. Jovem e tal. Aí ele falou assim, volta pro seu país. Ele falou, Aí. aí, volta pro seu país, você não fala. Eu falei assim, eu não falo inglês, né? Eu falei assim, eu não falo inglês. Aí ele falou assim, então o que você tá fazendo aqui? Volta pro seu país. Eu falei assim, eu não falo, mas eu entendo. Eu falei pra Uhum, ele, eu entendo. Eu tô aqui pra aprender o inglês. Quantas línguas você fala? Então, aí. já matou aí, só o inglês, entendeu? Eu já Uhum, vou pra minha terceira uhum. fazendo inglês. Então, mas assim, mas é jovem, entendeu? É estacionamento de loja, de De mall, loja, assim, é. entendeu? Não, se você tá perguntando em relação às host families, eu acho que, na verdade, a minha experiência, né? As duas Uhum. famílias que eu tive, as duas host families que eu trabalhei, era mais o sentimento de gratidão. Ainda bem que você tá aqui pra me ajudar a cuidar das crianças, porque não é barato você pagar babá, né? Então Uhum. você saber que vem alguém, que a pessoa tá ali, cuida com amor, com carinho. Porque quando a gente chega, eu falo por mim, eu nunca saí do Brasil, eu não tinha dinheiro pra sair do Brasil. Uhum. Então foi a oportunidade que eu vi de chegar nos Estados Unidos de forma barata e de forma segura. Então você chega com muito amor pra dar. Uhum. E pais e mães que estão me assistindo, que estão ouvindo aqui, sabe? Você consegue perceber quando a pessoa cuida do seu filho com mais afeto. Sim. Então as duas host families que eu trabalhei, preconceito nenhum, muito pelo Minha avó contrário. falava assim que quando se coloca o açúcar na boca do filho, adoça a boca da Da mãe. mãe é verdade. Então, É. minha avó é top, né? Aham. Era top. Bom, questão financeira, pra gente Aham. entender aí, né? Como funciona? Pagamento, recebimento. Você falou que tem hospedagem free, às vezes tem carro disponível. Como é que é isso? Como é que é o acordo, assim, em si? Porque você, além disso, como é que eu posso assim, um intercâmbio remunerado? Aham. Porque é uma vantagem, né? É uma É. vantagem. Mediante o investimento que você faria no intercâmbio tradicional, Uhum. o intercâmbio como au pair remunerado, mas o que que tá dentro desse pacote? O que que você pode Tá. falar pra Ó, gente? eu vou dividir assim entre duas partes, né? A primeira parte, quando a au pair ainda tá no Brasil, Uhum. construindo o perfil pra chegar aqui e depois que já chega aqui. Então, quando a gente tá no Brasil, a au pair vai ter que ir atrás do inglês sozinha, seja estudar sozinha ou pagar a escola, ou estudar com amigos. É a parte do passaporte, né? Precisa ter o passaporte. Então, o passaporte é a au pair que vai ter que ir atrás. Uhum. Inclusive, hoje, né? Pode falar, Ricardo, o passaporte está 257. E já teve um pedido da Polícia Federal que vai subir para 430. Já, Então, se o pessoal, né, tá ouvindo há tempo, não tem o passaporte, vale já por vai 10 tirar. anos, já tira. É. É. Então, o passaporte tem que ir atrás sozinha. O valor da agência, precisa pagar a agência também. Isso a au pair que faz ali sozinha. Isso divide, como é que Divide funciona? até. Eu não trabalho para agência, né? Mas eu lembro que tem agências que parcelam até 12 vezes. Ah, Tem legal. juros, né? Uhum. Mas parcelam até 12 vezes. Uhum. Não são todos os estados que têm um consulado. Uhum. Então, se você mora num estado que não tem um Acho que só tem consulado. 5 no Brasil. Só tem 5, é. Então, se você mora num estado que não tem um consulado, você vai ter que Deslocar para ir no... pagar hotel, né? Comida. Isso a família também não paga. O que mais que elas vão precisar? Mais o visto. O visto também, né? A parte do visto, tem que É. pagar o visto. Eu paguei assessoria, né? Você até falou que você tem alguém aí Fazer pra assessoria, fazer que é o assessoria. Leandro. É, Uhum. então, o visto, a assessoria também é tudo por conta da au pair ali. Uhum. E depois que você tem tudo aprovado, que você vem para os Estados Unidos, Não, aí você aprovou, beleza. Você aprovou. já tem a visão da família que você, junto com a Aham. agência está te orientando em todo esse período, né? Ou não? Não, na verdade, o papel da agência é só fazer a conexão entre você e a família, né? Você vai Perfeito. ficar online. É isso. Então, vamos lá. Pra gente entender e deixar claro para as Aham. pessoas que ela, Claro. você vai lá, fez o passaporte, tá com o passaporte que é simples, né? Você vai lá, vai na Polícia Federal e tira o passaporte. Beleza. Uhum. Você já tá correndo com a agência paralela, ou não? Não, normalmente as meninas que eu mentoro, eu falo o quê? Tenha tudo antes de fechar com a agência. Mas você vai tirar o Porque visto J1 Então, mas o como? que acontece? Em regra, você fica online na agência 1 ano. Se em Uhum. 1 ano não aparecer família, a agência não deixa mais você ficar online. Então, é bom você já ter o passaporte, já ter o inglês, já ter experiência com crianças, tem que comprovar a experiência com crianças, tudo antes. Uhum. Depois que você já tiver esses dados, aí você procura uma agência. Tem várias agências no Brasil, não é só uma, tem várias. Uhum. Aí você procura uma agência. Com a agência, você vai fazer o quê? Você vai falar, olha, já tenho um passaporte, já tenho um nível que vocês precisam Pede de inglês. inglês. Aí você vai fazer um teste em inglês com a agência. Aí você vai preencher um formulário.
Depois que você preencher esse formulário, a agência vai te deixar online. Pensa assim como se fosse um Tinder gigante. Mas você não tem o visto ainda. Não tenho visto ainda. Ah, O visto é o último step. É. Perfeito. A última coisa. Tá. Então, assim, você vai ter. As famílias que estão aqui nos Estados Unidos vão conseguir ver aquela au pair daquela agência. Uhum. Aí, quando a família viu aquela au pair, você vai conversar com a família via Skype. Deixa eu te fazer outra pergunta aí, falando sobre esse encontro, certo? Aham. As famílias americanas, existe uma agência aqui que liga a agência do Brasil, ou elas olham para o Brasil, ou, por exemplo, podia olhar para Tailândia, podia olhar para, sei lá, para o México, Aham. para o Paraguai, mas elas olharam para o Brasil. O que que motiva isso? Existe uma agência que motiva isso aqui? Que fomenta que os au pairs do Brasil são os Sejam. mais qualificados, digamos assim? Não, como a minha segunda hostman, eu tinha mais, assim, contato com ela, Uhum. né, americana, e aí ela me mostrou. Ela entra no perfil da agência, ela consegue ver lá. Por exemplo, Márcia, brasileira, Cauane, muçulmana. Tem várias au pairs ali. E ela escolhe a nacionalidade e a au pair que ela quer. Ela já tinha tido 7 au pairs. Dessas 7, 5 tinham sido brasileiras. E ela gostou, né? A gente tem o nosso jeito diferente de cuidar de criança. Cuidar e Então tal. ela falou, eu quero manter a au pair brasileira. Uhum. Então aqui, as famílias americanas, eles escolhem a nacionalidade que eles querem dar au pair. Entendi. Não é, então, é um catálogo, É um né? catálogo, É um exato. catálogo que aí eu vou selecionando. Aham. Eu quero japonesa. Aí Isso, acha uma pega au a pair japonesa. japonesa, é. Entendi. Tem muitas que preferem também au pair mexicana, porque querem que os filhos aprendam Aprendeu o espanhol. espanhol. É. Que é o lance que eu falei pro rapaz lá, né? Que ele só fala o Uma inglês. língua, exato. Tem pais que olham pra isso, porque como é importante aprender outra língua, Outra né? língua, é A gente verdade. sabe isso. O brasileiro acho que tem essa fomentação, por mais que a gente não tenha a base boa do inglês na escola pública, mas os pais que têm Condições, né? condição, e eu falo pro João, meu filho mais velho, que eu falo assim, a gente fez a conta, né? A gente fez a conta, 2 aulas por semana, né? 2 horas por dia, por cada encontro, daria 8 horas por mês. Uhum. Quanto é no Brasil? Quase 400 e poucos reais. Vai E você estudar. não aprende o inglês. Aqui você fica 8 horas em um dia imergido na escola. É muita Muita diferença. diferença. E o intercâmbio é importante por essa imersão do mundo. A gente tem sofrido ainda, nós mais velhos, sofrido porque os meninos são mais esponja, né? Mas esse contato que você tem com as crianças te dá também uma possibilidade do inglês mais, um padrão, como é que eu posso explicar? Não é mais fácil, é um padrão mais atrativo, né? Porque os desenhos, eu não sei como é que é uma casa de um americano, por exemplo, Uhum. se a televisão é ligada igual no Brasil o dia todo, ou não, ou tem regras de horário, ou tem horário para dormir, como é que funciona isso? Mas o inglês você consegue puxar da criança. Consegue puxar Foi da mais criança. fácil? Foi, eu lembro que quando eu vim pra cá, né, Ricardo, tinha algumas meninas que já estavam aqui há mais tempo e elas reclamavam um pouco do intercâmbio. Só que depois eu comecei a amadurecer a ideia. Eu falei, caramba, o pessoal reclama, nossa, mas a criança tá chorando muito. Nossa, mas a criança só quer andar se for desse jeito. Só que a gente esquece, né? Por exemplo, realmente é um fato, tem criança que é mimada, né? Vocês sabem, o poder de compra aqui nos Estados Unidos é muito alto. Uhum. Então os pais dão muita coisa pras crianças. Só que você tem que pensar nisso, foi exatamente o que você falou, teu filho. A gente tá exposto ao inglês ali com a criança 24 horas. Colocar 12 horas, né, que a criança também dorme. Mas assim, o que dá pra fazer pra melhorar o inglês, as crianças estão ali, eu falo que são professores de graça, porque eles entendem, criança fala muito, né? Então, se a au pair já vir com essa mentalidade, ela consegue dar um salto assim tremendo no inglês. Eu falo de mim, sabe? Eu cheguei aqui, eu falo que eu tinha um inglês meio quebrado. Hoje eu me sinto completamente fluente em inglês. A gente comete alguns erros, com certeza, né? Uhum. Só que dá pra você melhorar muito. E com certeza as crianças é uma ferramenta pra você conseguir chegar nessa fluência, né, na língua. Eu acho que até mais do que se você for para uma escola adulto, a Uhum. gente adulto. Que eu cheguei para a escola aqui adulto. Aham. E a gente no Brasil aprende muito gramática. É. Passa a vida toda fazendo verbo to be lá. A vida toda, minha vida toda, da oitava, acho que da sétima até o terceiro ano é verbo to be na cabeça. Aham. E a gente não aprende ainda o verbo to Verbo be. to be. E a gente nem usa o verbo to be aqui. Que loucura. Então é mó loucura. Então, tipo assim, essa imersão, né? Esse sim, né? Uhum. Esse dado que você deu lá atrás que mudou totalmente a sua vida está completamente mudada. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso aí, né? Porque as suas experiências pessoais, né? O que você passou, por exemplo, você foi estudar aqui,
né? Você já era advogada no Brasil, Uhum, você já tem OAB no Brasil? tenho. Tem OAB no Brasil, já tem. Chegou a trabalhar em escritório, abrir escritório, como é que Trabalhei em escritório. trabalhou em É. escritório, você já sabe o processo e tal, e aí você quis seguir aqui mais difícil, porque com inglês, os professores falando inglês, são É. professores de diferentes lugares dos Estados Unidos, com sotaques diferentes, é muito difícil. Como é que foi essa vida aí, essa experiência pessoal sua desse sim pro advocacia americana? Foi muito desafiador, sabe, Uhum, Ricardo? Mas assim, é o que eu falo é para mim. O au pair, ele é uma ponte, né? Foi a forma que eu consegui de chegar aqui nos Estados Unidos de forma legal e de forma barata, mas ele não é um castelo. uhum, Para todo mundo que me procura, eu falo, gente, ninguém precisa vir para cá para morrer como babá. A uhum. gente usa o au pair como uma maneira de chegar aqui nos Estados Unidos. E a primeira oportunidade que eu tive de conseguir entrar na faculdade, eu falei, eu quero entrar. Eu Uhum. sabia que ia ser desafiador, mas quantos desafios, né? Se eu olhar para Ah, trás, eu já não venci. Eu é falei, isso esse vai aí. ser mais um deles. É isso aí. Porque para quem tá lá no Brasil, né, olha pra cá como se a gente estivesse no mar de rosas, e não é Não é 100% esse mar assim. de rosas. Existem os desafios que às vezes você não mostra no Instagram, né? Uhum. Né? O interessante, e eu vou dar essa dica pra quem tá lá no Brasil, e eu vou falar pra galera agora, Márcia, enquanto você bebe uma água aí, eu vou dizer para você que está aí no Brasil que você está vendo esse papo aqui, tem vontade de vir para cá e migrar legalmente, guys. A gente sempre fala isso do legalmente, porque existem N maneiras de você imigrar legal, como estudante, como visto J1, como au pair, como para trabalho, existem várias maneiras. Mas antes de tudo, você tem que fazer tudo certinho. Tem que tirar lá o seu passaporte, aproveitar agora, tira o seu passaporte, corre que ainda está com R$ 257, que vai subir. Mas você precisa também fazer uma assessoria para tirar o visto. Então, se você tem a necessidade e a vontade de vir conhecer o MIC, ou estudar aqui, ou vir trabalhar como au pair, a gente vai deixar as informações do Leandro da Help World Visas para você aí na descrição do vídeo, vai aparecer um QR Code aí também. Você vai poder chamar o Leandro lá, ele vai te ajudar e te assessorar para poder toda a orientação que você precisa, toda a assessoria que você precisa para tirar o seu visto e vir de forma legal para os Estados Unidos. Márcia, duas coisas assim que me chamou bastante atenção, né? Referente do desafio, mas aí você falou que você lá atrás você abriu o Tinder para se relacionar. Aham. Como é que foi isso? Hoje o seu relacionamento partiu daí? Como é que foi o encontro com ele? Como é essa experiência pessoal sua? Conta pra gente assim. Conto. Quando a gente vem, né, pra fazer o intercâmbio de au pair, muitas das meninas, né, tem aplicativo. Tem um que chama Bumble também, que são só de meninas, né, você consegue fazer amizades. E tem outro aplicativo que chama Tinder. Uma amiga minha, muito querida, Nicole, que também é au pair, ela já namorava no Brasil e ela queria saber como que era o aplicativo. Então foi por isso que eu baixei o aplicativo, pra mostrar pra ela. E ela ficou olhando e tal. E ela que deu, a gente fala match, né, no rapaz que hoje é meu esposo. Uhum. Então foi assim que aconteceu. Eu baixei o aplicativo depois que eu já estava mais ou menos uns 8 meses aqui, né, nos Estados Unidos. E eu conheci esse rapaz que hoje é meu esposo. É muito engraçado eu falar sobre isso, porque eu lembro que quando eu fui sair com ele a primeira vez, eu falei pra minha mãe. E minha mãe falou assim: Márcia, cuidado, né? Que ele vai te matar, vender todos os seus órgãos. Porque no Brasil é muito assim, né? Ou é É, muita. Como é que fala? até o Uber no Brasil é difícil se você ser Perigoso! assaltado. É, Difícil mesmo. mas aqui nos Estados Unidos É. não é dessa forma. Tanto é que hoje, né, participo de um grupo, né, no WhatsApp de antigas au pairs, né, ex-au pairs, e 94% conheceram os esposos através do aplicativo de Olha, que relacionamento. legal. Então, assim, aqui, não tô falando que todo mundo tem que entrar lá pra encontrar seus parceiros por lá, né? Não dá pra generalizar. Sim. Mas assim, pra mim e pra meninas ali do meu ciclo deu certo. E Uhum. inclusive a minha host mom do segundo ano, americana, eles se casaram também pelo aplicativo do Tinder. Olha que legal. É, muito doido, né? Porque eu Muita sei que gente. no Brasil tem esse preconceito, né? Enfim. É, Mas aqui eu percebo que é muito comum as pessoas eu vou até falar. O preconceito do Brasil é porque vulgariza, né? vulgarizam, exato. Aqui não, aqui o conversar é diferente, né? É O verdade. se encontrar para tomar um café mesmo, Uhum. né? Realmente você vai tomar um café. Entendeu? Entendeu? Então, lá no Brasil ficou um pouco mais vulgar o Tinder, né? É Você verdade. não tem um encontro relacional para conhecer pessoas, não. Você vai mesmo com as segundas intenções, segundas e terceiras intenções. Então, acredito que essa é a diferença. As pessoas às vezes você falando Tinder, mas aqui se usa justamente para se relacionar, Uhum. não para
ter um relacionamento, É. né? Pra se relacionar, pra conhecer, pra tomar um café de verdade, ir no mall, dar uma volta e tal, e não ter se relacionar, ter o relacionamento. É verdade. E aí a situação é consequência disso. Esse preconceito aí, essa forma de visualização do brasileiro, é porque infelizmente o Tinder lá não foi usado para se relacionar, foi ser usados para ter relacionamentos. Uhum. Então é diferente, né? Aí é por isso que eu tô dando esse esclarecimento, a pessoa tá em casa, fala, se conheceu pelo Safadinha, Tinder, é. e tal. Não, na realidade é isso. Mas depois de tudo que você passou aí, nesses 6 anos, você acha que valeu a pena vir como au pair? Ricardo, no meu caso, tá? Não sei como são as outras meninas. Pra mim, com certeza valeu a pena, porque se não fosse o au pair, eu não teria condições nenhuma de vir para os Estados Unidos e ficar aqui um ano, mesmo já sendo advogada no Brasil. Pra você morar em outro país, ainda mais nos Estados Unidos, com dólar alto como tá, é caro. Então, pra mim, ou era o au pair, ou eu ia ficar no Brasil só com a vontade de ter vindo pra cá. Você chegou a fazer, tipo assim, A aqui, cotação? não, trabalhando em alguma agência no Brasil, tipo, porque assim, eu não sei como é que você já era advogada, né? Uhum. Aqui existe, antes da advocacia, antes de você se tornar advogado, você pode ser um paralegal, que aí você auxilia os advogados, né? Então, Isso. separa papel, junta processo, responde e-mail, essas coisas. Você chegou a fazer aqui, Algum curso desse? não, algum trabalho no Brasil na sua área, né, como advogada, ou Ah, sim, não? não, eu advoguei no Brasil. Mesmo estando aqui? Desculpa, não sei se eu entendi a Não, vamos pergunta. lá. Você falou que trabalhava no escritório. Isso, no Aí, Brasil. lá no escritório tem, tipo, 10, 20, 5 advogados. Aham. Perfeito? Você é advogado, você vai lá, se relaciona. Mas você foi para outro país, você continuou lá fazendo só a parte burocrática, papel, e-mail, essas coisas? Ou não? Você queimou mesmo os barcos no cais e veio embora? Não, depois que eu cheguei aqui, os processos já estavam todos online, né? Uhum. Então tinha alguns clientes que eu ainda acompanhava, mesmo estando aqui, porque como era online, eu conseguia participar. E eu fiz algumas audiências online também. Só que, né, é muito doido falar isso. Mesmo ganhando, mesmo sendo advogada no Brasil e trabalhando aqui como babá, o tempo que eu gastava fazendo audiência ou pesquisando alguma coisa no Brasil, eu ganhava menos do que aqui como como au pair. Então, depois que eu honrei, né, com esses clientes que já estavam em andamento, Já tem eu processo. não quis pegar mais porque financeiramente não compensava. E o desgaste acho que era muito maior, né? É. É, perfeito. Qual a dica assim que você dá para quem tá lá no Brasil, e sonha vir imigrar aqui para os Estados Unidos? Qual é a dica? Além de você falou que não venha sem ver nada, né? Que nem você Uhum. veio, pesquise, mas qual a dica assim que você acha assim que você não faria? Faria de maneira nenhuma, uma que você não faria e uma que você faria com certeza. Primeira coisa, né, precisa ter informação. Eu acredito, graças a Deus, que meu primeiro ano, né, não deu nada errado, só que poderia ter dado muito errado, porque eu não tinha informação. Sim. E a segunda opção, a segunda dica é coragem. Tenha coragem, porque eu não tô falando que é um intercâmbio fácil. Sim. A gente vem pra trabalhar, né? A au pair pode trabalhar até 45 horas semanais. Uma pergunta, isso que eu ia falar do tempo de trabalho, né? Que o Brasil é 44. E quanto à parte de comida, alimentação, por exemplo, algumas au pairs eu vi lá nos vídeos que elas cozinhavam. Uhum. Isso tá dentro do pacote do plano ou você faz a parte? Tudo que é relacionado com as crianças é obrigação da au pair. Certo. Então, limpar os brinquedos, colocar a louça Dar ali na banho. dishwasher, dar banho. Eles não tomam banho todo dia, viu? Ah, Não é? tomam banho todo dia aqui. Ô, Guilherme. Mas assim, os dias que toma banho, você tem que dar banho. Mas quem define? O pai, a mãe ou a criança? No primeiro ano, a mãe que falava, né, os dias que ia tomar banho, e no Tinha segundo uma ano tabela tinha uma pra tabela, tomar banho? gente, coisa de louco, Meu né? Jesus. Porque eles acreditam, ainda mais, lá é muito frio, né? Em Ohio é frio. Então, eu não tô falando que são todas as famílias, né? Tô falando a família que eu trabalhei. Então, eles tomavam banho era na quarta-feira e no sábado, eram os dias que eles tomavam banho. No sábado eu não trabalhava, né? Então eu não dava banho no sábado. Eles não tomam banho todo dia. Eles acreditam que faz mal pra pele, tem toda uma história por trás. Meu Jesus. Pois é. E você vê outro choque cultural, né? Que quando a gente vem, você fala, caramba, né? Não tomam banho todo Não, dia, não tomam. Vai desgastar a sua pele se Pois tomar é. banho. E aqui na Flórida, a família do segundo ano é muito doido, né? A Porque pergunta, tem. a pergunta que não quer calar. Fala, termina da Flórida aí. Eu falei que aqui na Flórida, as crianças do segundo ano têm piscina, né? A maioria das casas tem piscina. Então, assim, tá na piscina, acabou a piscina, só penteia o cabelo e já coloca o pijama. Sim. Não tem que tomar banho depois da piscina. Mas Porque eu tô a piscina tomou molhada. banho.
No Falei, cloro, gente, que nada, não loucura. tem nada. Ó, de boa. Agora a pergunta não quer calar, casado com americano e tal. Aham. Você força ele tomar banho todo dia? Tem que Ou, tomar banho todo dia, gente, ou pelo ele só amor de toma banho Deus. de quarta? Toma banho todo dia. Ai, não, Quarta e misericórdia. Por isso que estão vendo aí, né, mano? Minha mulher fala assim, hoje não é sábado, Não né? é dia de tomar banho. Puxa vida, que legal. Então, mas essa alteração dele tomar banho todo dia, você que alterou? Foi. Porque ele não tomava banho todos Ele os não dias? tomava banho todos os dias. Eu acho, gente, que o motivo é porque lá realmente, tá? É muito frio. Quem morou em Ohio, em Kentucky, sabe que é frio. Sim. Só que pra gente, isso não é uma justificativa de não tomar banho, né? Uhum. Mas você vê que isso aqui pra eles é normal. Ainda mais que tem ar-condicionado que esquenta a casa, você tem... Passa um perfuminho assim caro, né? Então tá, ó, tá no esquema. Meu Deus do céu, que loucura. É. Mas das crianças, alguma criança já selecionou os dias que queria tomar banho ou não? Ou sempre é a mãe que te direciona? Normalmente são os pais que falam, tipo, ai, não precisa. Ai, ela não quer tomar banho, hoje tá tudo bem, não precisa tomar banho, não. É bem. Meu É, Deus. não precisa tomar Só no banho. lencinho. Só... Tem criança que nem no lencinho, igual eu falei pra você, tem a piscina na casa. Ficou na piscina, já coloca o pijama, penteia o cabelo e pode dormir. Meu Deus. É o choque cultural, né? Completamente, Literalmente. porque a gente vem de uma rotina de minha avó falar: vai pra escola, toma banho, menino. É. Volta da escola, toma banho, menino. Pois Veio é. sujo da rua, não sei o que, tá suado e não sei o que, né? Era banho 2 vezes por dia se ele deixasse. Uma já é certo. Aham, 2 era se a avó forçasse, né? aham. Bom, então, deixa eu te fazer duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: se valeu a pena, né, você ter largado tudo no Brasil, você é advogada, escritório, largou tudo, veio embora, se valeu a pena vir como au pair. E a segunda, é, você tinha comentado sobre valores, né? Então, quanto ganha o au pair aqui? Qual é o custo real dela? Por exemplo, ganha US$ 100 por semana, mas não paga carro, não paga luz, não paga nada, então é US$ 100 seu. Uhum. Como que funciona isso? Esse tratamento, você vê antes, quando você está selecionando a família, você consegue e vir por preço, né? Destacar, tipo assim, ó, essa família paga tantos por semana. Essa aqui não, paga menos. Essa é mais longe, essa tá perto da Disney. Uhum. Como é que funciona isso? A primeira Se parte valeu que a você pena. perguntou, né? Se valeu a pena. Pra mim, com certeza valeu a pena ter feito o intercâmbio, porque se eu não viesse fazer o intercâmbio de au pair, eu não ia ter dinheiro pra pagar nenhum outro intercâmbio, porque é muito caro. Sim. Então eu falo que pra mim valeu super a pena. E pra quem tem até 26 anos, porque precisa estar aqui até 26 anos e 11 meses, e tem coragem, né, quer arriscar, eu acho que é um intercâmbio assim, o custo e benefício vale muito a pena. Tem data limite de Tem data idade. limite. Você tem de que idade. chegar aqui até 26 anos e 11 meses. Depois você pode ficar, né, os 2 anos. Mas, Má, tem meninas que me procuram. Má, eu já tenho 29. Não dá. Não Não funciona dá mais. mais. Acabou. Eu falo assim, que a bola que protege a au pair não te protege mais, Entendi. né? Então, isso que eu pensava também. Eu falei, cara, se der tudo errado, pelo menos eu fui, eu tentei. E não Uhum. deu certo, eu voltei pra casa. Sim, mas valeu a pena. Valeu a pena, com certeza. Valeu a pena. E referente a financeiro, como que funciona? É a parte de pagamento, como é que Aham. você recebe? Recebe em cash, em cheque? Cheque. Tem que abrir conta? Não tem que abrir conta? Então, a parte financeira funciona assim. A partir do momento que você chega aqui, né? Já começa do Brasil. Você sai do Brasil pra vir pra cá, a passagem aérea, a família manda pra você por e-mail. Então, você não paga a sua passagem aérea. Legal. Então, é o custo que nenhuma au pair tem. Você vai chegar aqui, você não vai precisar se preocupar em... como é que fala? Procurar um hotel pra você ficar. Você já sabe que você vai morar na casa daquela Vão te buscar no família. aeroporto. Vão te buscar, nem o Uber do aeroporto você vai pagar. A família que paga tudo. Legal. Tem algumas agências, Ricardo, que oferecem um training school, que é um treinamento em Nova York para au pairs. Não são todas as agências. Eu lembro que pra mim eu falava assim, cara, se tudo der errado, pelo menos eu fiquei 4 dias em Nova York e voltei pro Brasil, porque eu nunca tinha vindo pra Nova York. Então, e até esse treinamento que a gente faz em Nova York, né, ali com hotel, tudo, alimentação, tudo incluso, a família que paga também. E aí, você, então, saiu, por exemplo, no meu caso, saí de São Paulo, a família pagou minha passagem, fui pra Nova York. Fiz o treinamento em Nova York, fiquei no hotel em Nova York e tive a minha alimentação ali em Nova York, tudo costeado pela família. Cheguei no aeroporto de Ohio, a família me pegou no aeroporto. Então, o Uber ali eu também não paguei. Cheguei na família, já tinha comida ali, né? A pizza me esperando, mas tinha Sim. comida ali, né? Tá Deus certo. preparou o maná. E a partir do Legal. momento que você entra na casa da família, todas as comidas são pagas, né? Então, todas as refeições, a família que vai pagar. Você participa das mesmas ou você come separado? Tem família que pede pra comer junto, tem menina que prefere comer separado, não tem regra, sabe? É bem... como é que fala?
Bem pessoal. Bem pessoal, exato. E aí a família que paga todas as refeições. Você mora na casa da família. Então você não paga aluguel, né? Você não paga. Quem paga aluguel no Brasil, quem paga aluguel aqui sabe que é caro, né? Sim. Então você não paga. E de quebra, você ainda ganha um salário que é no mínimo $215. Tem algumas agências que pagam 200. Então as meninas, antes de fechar com a agência, se certifique o valor que a agência vai pagar. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. A família paga sempre pra agência e a agência te repassa? Não. Ou a família te repassa? A família paga direto pra você. Em cash? Aí, o que acontece? No começo, quando a gente chega, a gente não tem conta aberta ainda. Então, tem família que vai pagando no dinheiro. Depois que você já tem a sua conta aberta, aí tem família que paga no cheque, tem família que continua pagando em dinheiro, tem família que paga pelo aplicativo, né? O Vemo, pelo Zelle também. Então, depende de como a família vai querer fazer. E deixa eu te fazer outra pergunta que provavelmente é dúvida de alguém que tá lá no Brasil, lá vendo. Quando você tá aqui, você vem pra cá, você já pega o Social Security ou não? Sim, já pega. Você já tem, então você já tem o CPF daqui quando você chega. Já chega. Eu lembro que o meu, em primeira e segunda semana, ela já mexeu os pauzinhos pra gente ir atrás pra fazer isso. E também custeado tudo pela família. Tudo pela família. Nada. Tudo pela família, nada. Por isso que, assim, às vezes o pessoal fala, nossa, porque se você parar pra pensar, né, 215 comparado com outros trabalhos, parece pouco. Só que você tem que colocar em mente que todo mês a au pair tem $800 sobrando. Você não paga aluguel, você não paga alimentação, você não pagou sua passagem aérea. Então, o dinheiro que você pega na tua mão é todo seu. Né? Então, você gasta da forma que você quiser. Comprando blusinha, viajando, mandando pro Brasil, que tem gente que manda também. Tem férias? Tem férias, 2 semanas de férias pagas. Por ano? 2 semanas de férias pagas por ano, isso. Eles custeiam e ficam com a criança. Normalmente eles pagam outra babá pra ficar com a criança, né? Porque ninguém quer ficar com a criança. Eu acredito que médico, mas você falou que Médicos. o seu primeiro lá era médico, os 2 médicos, eu acredito que A plantão, rotina, né? a parada, tudo é meio desgastante mesmo, né? Uma coisa até que eu vou te perguntar, porque a gente vê, por exemplo, alguns artistas brasileiros que tem babá, vem para os Estados Unidos com babá, etc e tal, e acaba não participando, é muito julgada, né? Julgada, principalmente tem uma famosa do SBT lá que tem, sei, acho que 4 babá por criança. Não sei exatamente, mas tem bastante babá, assim, paga a passagem aérea pra babá vir, ficar aqui quando vem para os Estados Unidos, etc e tal. E aí é muito julgada nos comentários, dizendo que não cuida do filho. Eles são assim também? Ou não? Por exemplo, a babá acaba sendo a mãe, não a primeira, mas ocupando esse espaço, pega muito contato, você fica muito presente com as crianças. Fica muito presente. Eu não falo mãe, eu diria como uma irmã mais velha. Era essa sensação que eu tinha ali com as crianças, como se eu fosse a irmã mais velha. Porque eles viajavam, eu viajava com a família também. Principalmente a segunda família, né, americana. A mãe gostava, né, de comer na mesa, me convidava pra comer na mesa. As crianças tinham algum passeio na escola, eles me chamavam pra ir também. Então eu não sinto que era responsabilidade de mãe, mas como uma irmã mais velha. Legal. Márcia, deixa eu te falar. A gente vai falar agora um pouco sobre a sua mentoria. A gente já está quase chegando no final. E eu queria dizer para as pessoas que estão no Brasil, a Márcia, ela dá mentoria e ajuda você a se tornar um au pair aqui nos Estados Unidos. Então, a princípio, a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo, como te achar, o link até do seu curso, para a gente conseguir, as pessoas conseguirem te encontrar e conversar contigo pelo WhatsApp e ter essas ideias. Lembrando que você tem que ter 26 anos e 11 meses. Tem que chegar aqui com até 26 anos e 11 meses. Se você tem mais que isso, nem adianta. Tem que vir normal. Tem que fazer intercâmbio normal. Mas se você tem aí entre seus... Tem mínimo? 18? 18. E tem entre seus 18 e 26 anos, é possível você fazer um intercâmbio, aprender o inglês, ver o choque cultural, entender a cultura, perceber onde você está de uma maneira bem prática e bem legal. E aí o exemplo tá a Márcia aqui com a gente, falando. Márcia, você tem algumas coisas que também você entrega no Brasil, né? Você tem um processo no Brasil. Conta pra mim, como é que tá hoje esse lance da mentoria? O que tem, o que aborda... O que você faz, como é que você fez? Eu sei que na última semana houve um encontro pelo Zoom, eu vi lá, eu estava acompanhando você no Instagram. E como é que funciona isso? Então, a mentoria é o quê, gente? Eu fiz a mentoria com o intuito de ajudar as meninas a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Então, a mentoria, né, aquelas que forem selecionadas, porque eu não pego todo mundo, são grupos pequenos, tem 1 ano de acesso a mim, né? Então, tem meu WhatsApp ali e a pessoa pode tirar qualquer dúvida comigo. Márcia, mas que erros que são esses? Na hora de fazer o vídeo, né? Eu não sabia o que falar no vídeo. Então, a gente faz o roteiro pra você
edita seu vídeo. O vídeo fica pronto para você subir para a agência, para a família conseguir ver. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que algumas meninas ganhavam mais do que eu, mas eu não entendia por quê. E elas falaram, você podia ter negociado com a família. Então, se a família tem mais filhos ou quer que você trabalhe Ou quer no que faça final de comida, por semana, exemplo? exato, você pode negociar. Eu não sabia. Então, por exemplo, a minha família do primeiro ano, É que você chega no lugar, a pessoa fala assim, ó, eu preciso que você recolha aquele lixo ali. Isso não tá no seu processo. exato, e como eu Isso não... não, eu recolho, mas tem que pagar mais. porque aqui vocês sabem, né? Tudo é, como é que eles falam? Hora. É hora, né? É Tá? É sua hora, você cobra, né? E eu não tinha acesso a essas informações. Eu sei que muitas pessoas, quando a gente tá no Brasil, a gente não sabe, né? Eu só tenho acesso a isso porque eu vivi na pele. Então, na mentoria, a gente aborda tudo isso. Dá pra negociar benefício? Não dá pra negociar benefício? Eu acabei esquecendo de falar. Além de todos os benefícios que eu falei que a família dá, a gente recebe uma bolsa de $500 pra estudar. Então, no meu segundo ano, como eu já sabia que eu queria aplicar, né, para a faculdade de Direito aqui, eu estudei Legal English, que é inglês jurídico, só que o curso era mais caro. Aí eu falei, nossa, eu vou ter que pagar esse valor. Mas a família falou, não, Márcia, a gente vai pagar para você. Então, é uma coisa também que, se a família não tivesse me falado, eu não ia saber. E tem muitas famílias que não falam e o au pair não pergunta. E se você não perguntar, a família não tem uma bola de cristal para adivinhar. Sim. Então, na mentoria, a gente aborda tudo isso. Que você usou isso para seu benefício próprio, né? Exato. Você mudou, porque você podia ter aprendido um inglês tradicional, né, da conversação, mas você foi pro lado jurídico, que é o que o seu O que eu quero alvo era fazer. aquele, né? É. Então, você modelou do que você precisava. E aí, a mentoria, vou até falar pra galera que tá em casa lá. Guys, é o seguinte, a mentoria é muito importante. Por que que a mentoria é muito importante? Porque ela já passou por onde você vai passar, entendeu? Então, ela vai te ajudar a não errar, cara. Márcia, é muito legal isso aí. Termina aí que você ia falar. É exatamente isso, porque, por exemplo, os erros que eu cometi, eu não Uhum. quero que as minhas mentoradas cometam. Uhum. Então, eu falo assim, que o processo, ele é o mesmo. Mas me ter do seu lado como mentora, acelera o seu processo. Sim. Graças a Deus, a minha experiência com a família muçulmana não foi péssima. Mas foi muito melhor ter pegado uma família americana. Muito, muito melhor. Tanto é que eu fiquei lá 1 ano e 6 meses e tenho contato com eles até hoje, né? Então, eu falo pras meninas, se você pode escolher, pegue sim uma família americana. Porque você tá na raiz aqui dos Estados Unidos. Então, a experiência é completamente diferente. Na mentoria, a gente também fala sobre o pós-au pair. Porque tem meninas que chegam aqui e já sabem que não querem nem voltar pro Brasil. Quais as maneiras de ficar aqui? Dá pra procurar alguém? Não dá pra procurar? Qual o visto que tem? Então, a gente conversa sobre isso na mentoria. E a mentoria, Ricardo, é uma comunidade. Então, tem outras meninas que estão ali no mesmo barco, enfrentando os mesmos desafios que você. Então, ali eu já consigo conectar. Ah, você é de São Paulo? Você também é? Olha, então vocês conseguem se ajudar, né? Quem sabe até vir juntas. Sim. Ah, você é de Minas, a outra é do Rio Grande do Sul. Não dá pra vocês se verem pessoalmente, mas dá pra vocês fazerem uma conversa via Zoom. E o meu esposo, né, ele é americano, então a parte do inglês é com ele. Então, além de você entrar na mentoria, a gente faz 4 encontros com ele. E tem toda a parte gravada de inglês também, que foi a minha dificuldade, né? Pra mim, um dos maiores desafios quando eu decidi ser au pair, depois que eu cheguei aqui, é muito diferente a forma que a gente aprende inglês no Brasil e a forma que os americanos falam aqui. Sim, Então, eu falei, é muito diferente. Então, eu falei, nossa, isso foi algo que foi muito desafiador pra mim. Então, se eu posso facilitar isso pras minhas mentoradas, eu vou oferecer esse serviço também. Então, na mentoria, é 1 ano de acompanhamento comigo. Então, tudo que as meninas precisam, meninas e meninos, né, precisam pra chegar até aqui, elas encontram ali na mentoria. Hoje, uma porcentagem maior é meninas. A meninas, sem dúvida nenhuma. Meninas. Entendi. E aí que você falou pra mim que tem que se a pessoa não quiser fazer, como é que funciona? Porque a mentoria não é todo mundo que entra, né? Eu gosto de grupo pequeno, porque eu falo que a mentoria é em grupo, mas eu faço o atendimento com cada uma no individual. Então, se você não for, né, aprovado na mentoria, eu também desenvolvi esse planner. Então, eu que escrevi esse planner e a gente entrega no Brasil. Então, aqui no planner, dá pra mostrar por aqui? Tá, eu ponho, eu Você adiciono. coloca lá? Ah, tá. Aqui no planner, eu fiz um guia falando exatamente os passos que você vai precisar fazer, os passos que eu fiz pra chegar aqui nos Estados Unidos. Legal. E eu tive essa ideia maravilhosa, eu falo que foi Deus que me deu essa visão. E eu escrevi aqui na primeira capa, seu primeiro dólar da sorte, o primeiro de muitos que você vai conquistar durante o seu intercâmbio. Legal. Porque tem meninas no Brasil que nem sabem como que é $1, né? E aqui tem essa tradição, que o pessoal deixa $1 na carteira. Sim. Então eu coloquei aqui pra elas verem, tipo, esse é o primeiro dólar, mas você vindo como au pair, toda semana você vai ter $215. Porque tem muitas pessoas, né, que fazem intercâmbio e querem mandar o dinheiro pro Brasil. A gente tá falando de quase R$1.200 por semana. Sim. Eu, como advogada, não fazia isso no começo de carreira no Brasil. Então, eu sei que tem muitas pessoas que não fazem. E aqui, como a gente não paga nada,
toda semana você vai ter os seus 215. Esse é o primeiro de muito que elas vão tocar. Amém, que legal, que legal. E aqui a gente, No decorrer? No decorrer do livro, né, eu fui dividindo por meses, então aqui coloca o início, os documentos que elas vão precisar usar. Olha que legal. Depois, mais pra frente, eu falo os requisitos, né, então hora com criança. Muitas das meninas vêm pra cá, você sabe, né, Ricardo, é muita coisa muito barata aqui, então se perde, acaba gastando mais do que devia. Como você não paga conta nenhuma e você tá endividada? Você não paga água, você não paga luz. Tem menina que não paga nem conta de celular. No meu caso, eu não pagava nem conta de celular. E você tá endividada? Então, coloca aqui os motivos. Por que você quer fazer um intercâmbio de au pair? Entendi. Porque o tempo passa muito rápido. Acabou um ano. Eu realizei o que eu vim fazer aqui? Ou eu só gastei dinheiro com coisa que não devia? Né? Igual eu falei pra você, eu sou evangélica, né? Então, uma das minhas prioridades era também não esquecer... e não perder o relacionamento com Deus. Sim. Porque aqui fica nessa loucura de trabalhar. E que horas que eu vou ter o meu tempo com Deus? Então precisa colocar aqui também. Deixei isso separado para as meninas colocar. Não tô falando de religião, né? Sou evangélica, né? Mas assim, só para deixar claro. Cara, porque... você passou por uma família que era muçulmana e tinha um período, né? Raiz ali de oração, De oração. 3 vezes ao dia. Né? Eu tenho um amigo que é o Paulinho, que até gravou com a gente tá falando sobre Paulo, os primeiros podcasts, e ele fala assim, não, eu orei 4 horas, mano, eu queria mais tempo pra orar, entendeu? E a gente vai ter um podcast pra gente falando exatamente de oração, tá no meu roteiro aí pra gente fazer agora pra maio. Então, como é importante, né? Independente da religião, mesmo que a pessoa, vamos dizer, não seja cristã, né? Porque assim, é um trabalho, né, cara? É um trabalho, vai ter gente de vários ângulos sociais lá que vai te acessar. Mas só que você tem um princípio, e esse princípio você tá injetando aí no dia a dia da pessoa. No dia a dia, então aí ela faz o que? Ela coloca... ela coloca aqui as metas, porque o que eu sinto que acontece, né? Esses anos que eu tô aqui acompanhando as meninas, elas se perdem. Né? Então, vem pra cá pra melhorar o inglês, mas aí só fica na comunidade brasileira? Então, se você só fica com amigos brasileiros, como você vai melhorar o seu inglês? Não vai. Não consegue melhorar, você não consegue dar esse salto. Talvez até melhore um pouco comparado com o Brasil, mas não da forma que deveria melhorar estando imersa aqui. Então, aqui nesse segundo mês, eu coloquei isso pra elas. Qual é o seu objetivo vindo pra cá como au pair? Não esqueça do seu objetivo, né? Principalmente, né, aproveitando aí, o contato com Deus, porque eu percebo assim, muitas meninas se perdem, é muita coisa pra fazer, é muito trabalho pra fazer e não consegue ter 10 minutos pra orar. Então eu coloquei aqui pra deixar bem claro pro pessoal conseguir fazer isso. Mais pra frente, precisa ter, você vai vir pra trabalhar com crianças, né? Então tem que ter experiência com crianças. Então aqui no Planner eu coloquei também, como conseguir essas experiências com crianças no Brasil? Quem que vai fazer pra você conseguir comprovar essas horas aqui? Por exemplo, se você tá no Kids da igreja, você tem experiência com criança. Tem. Uma das minhas horas com crianças foi por conta do Kids da igreja. Eu trabalhava na igreja, né? Na época eu nem queria ser au pair nem nada. Eu falo que Deus foi unindo as coisas. Sim. Trabalhei ali com as crianças, né? Nos cultos, né? Para os pais conseguirem ficar ali na oração, enfim. E essas horas eu consegui usar pro meu intercâmbio de au pair. Então aqui eu falo um pouco sobre isso também. Falo sobre os documentos necessários, a importância, né? De você conseguir reunir os documentos. Então, tudo tá aqui. E só pra frisar, muitas pessoas pensam que o visto de au pair, ele é um direito. Né? E ele não é. O visto de au pair, ele é um benefício. Tem meninas que têm o visto negado. Então, você precisa se preparar para fazer a entrevista. Sim. Porque você fez todo o processo, já tem a família. Se chegou lá na frente e o seu visto foi negado, você não entra como au pair. Então, eu coloquei aqui também a importância dessa parte do visto. E só para lembrar, o visto de au pair, as perguntas, elas podem ser em inglês, né? Então, a importância das meninas saberem se preparar para esse passo. Mais para frente, eu falei também sobre o planejamento financeiro. É o intercâmbio mais barato, mas não é de graça, né? Então, você vai precisar, né, injetar dinheiro para conseguir chegar aqui. Sim. Falei sobre as agências, né? Tem mais de 7 agências no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, mais de 17. Então, falei um pouco sobre cada uma, para cada uma conseguir escolher a agência. Falei sobre o vídeo, a importância do vídeo. Também falei aqui sobre o inglês, né? Deixei um espaço para elas conseguirem completar com o inglês, porque é muito importante. Tem um QR Code também, com a voz de um americano, para você entender como que eles falam. Que legal, hein? Tá bem completo. Falei sobre a entrevista com a família, você vai fazer a entrevista. O que as famílias podem perguntar? São as possíveis perguntas. E aqui chegando no final... A entrevista é ao vivo pelo Zoom, tá? Pelo Zoom, Skype, pelo Skype, pelo Zoom, é tudo, mas é ao vivo. E aqui, né, frisei sobre o visto, né? Porque
Infelizmente, o visto pode ser negado. E se for negado, né, tudo por água abaixo. Sim. E no final, eu falei sobre o embarque, né? Não é fácil a gente deixar a nossa família, o nosso emprego, né, tudo para trás. Então, falei aqui para elas que dá medo a gente vir, só que a gente precisa arriscar ou se conformar e não conseguir chegar aqui. Uhum. Então, o planner é isso que eu montei, né? E Legal aí, isso. quem tem interesse, a gente entrega, né, em Esse, qualquer lugar do esse, Brasil. esse planner vai sem conversar com a Márcia, né? Aí a mentoria, você também dá o planner, mas aí tem O você acesso a pega mim, na né? mão, você pega Isso. exatamente na mão. É, aqui o planner você faz sozinha. Você compra, chega na sua casa, você pega ele, lê e faz sozinha. Comprando o planner tem direito a 4 aulas, videoaulas. Uhum. A mentoria é o meu produto premium, né? Então, assim, eu tô ali com você. Você tem 1 ano, meu contato. Você pode me ligar, você pode mandar mensagem. Entendi. Cara, que legal, que fantástico isso. Parabéns, assim, pela Obrigada. iniciativa. Eu acredito que esse podcast ele vai levar a informação. Esse é o objetivo, né? Aham. Levar a informação e deixar claro aí o que é ser au pair. E é o que eu falei pra você, eu vou colocar várias maneiras de escrever au pair, que foi Pra difícil pra todo mim. mundo achar, né? Aham. Antes de a gente encerrar, Márcia, e falamos da sua mentoria, eu queria que você, pela sua experiência, pela sua bagagem que você está trazendo e compartilhando com a gente, falasse para quem está em casa, lembrando que esse podcast aqui ele vai ficar é, nos anais da história. Pode ser que daqui a 50 anos terá uma menina de 18 anos Querendo no ver, né? Brasil assistindo, e a gente talvez não esteja mais aqui, porque 50 anos dá pra gente estar ainda, dá pra gente estar, Vamos tá vamos ainda, tá hein? aqui, mas talvez não ativa, né? Uhum. Como a mentora, mas que ela vai conseguir se conduzir e definir a vida dela através disso. Eu queria que você olhasse para sua câmera e deixasse uma mensagem para essa menina, para esse rapaz que tem essa intenção de imigrar, né? Que tem o medo que você acabou de falar, né? A gente fala sempre que de queimar mesmo os barcos lá no cais Vim embora. e vir embora e tentar o novo, né? Eu queria que você deixasse essa mensagem como alguém que fez isso Uhum. hoje, ajuda outras pessoas a sonhar, fazer esse sonho, né? E que tá com medo, a pessoa tá com medo. Eu queria que você deixasse essa mensagem. Pode olhar para sua câmera. É, então, se você tem de 18 até 26 anos e tem um interesse de morar nos Estados Unidos, saiba que o au pair, ele é sim uma possibilidade de chegar nos Estados Unidos de forma segura e de forma barata. Eu não tô falando que é um intercâmbio fácil, porque não é fácil. A gente vem pra cá, a gente larga, né, a nossa família no Brasil, deixa todo mundo pra trás pra viver o novo. O novo dá medo, né? Não é fácil. Só que o que é fácil, né, gente? A gente precisa escolher o nosso difícil. Então, se você tem coragem e tem interesse de viver nos Estados Unidos, saiba que sim, o au pair pode ser uma oportunidade pra mudar a sua vida, da mesma forma que ele mudou a minha. Cara, que legal, que legal. Guys, deixa eu falar pra isso é o Favelado Podcast, o podcast que tenta levar um pouquinho de evangelismo, contando a história das pessoas e também de histórias que vão te edificar. Eu queria dizer pra você que tá do outro lado que histórias como essa que a gente está compartilhando aqui e vai passar outras pessoas aqui também dando esse testemunho de como é difícil, mas também como é possível, vai passar aqui no Favelado Podcast, a gente vai trazer isso para vocês. Dizer que aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo para aquela amiga, para aquele amigo que um dia sonhou em ser au pair aqui nos Estados Unidos, quer saber como, mas também vai estar aí na descrição. Como você encontra a Márcia, o link para a mentoria dela para você acessar, fazer a compra, ou até mesmo depois que você tiver o contato com ela no Instagram, mandar uma mensagem para ela lá. Você não vai comprar a mentoria, mas você quer o planner. Cara, faz o contato, vai estar tudo aí na descrição. Você vai ser auxiliado pela Márcia. E eu queria agradecer, sinceramente, ela. Obrigado por ter vindo participar do Uhum. podcast. Estou muito feliz. É algo que a gente já tinha conversado um pouco antes. Demorou um pouquinho para sair, Mas saiu. mas saiu em nome de Jesus, porque a gente consiga edificar. Porque, como eu digo para todo mundo que está em casa, tudo é por Ele, para Ele, porque sem Ele nada disso faria sentido. E é isso. Agradeço. Obrigado, viu? Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.